Ver-me-ia debruçada à janela sobre os milhões de pontos luminosos da cidade, enquanto você me enlaça pelas costas. Não penso exatamente numa perversão, embora não a descarte inteiramente. Mas o que de fato importa nesse abraço é que seja sem rostos ou beijos, que seja cada um por si, que, sentindo seu corpo no meu, eu possa absorver também aqueles pontos móveis ou fixos de luz. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais uma vez com nosso Literatura Voa. É uma satisfação para mim. Olha que maravilha! Reparem bem, é o Miles Davis invadindo a nossa existência e trazendo para nós, em meio a esse caos, a beleza de que tanto necessitamos. Esse é o papel da arte, é nos surpreender e talvez até nos motivar, nos tornar pessoas melhores a partir do nosso observar, a partir do contato que temos com toda a beleza que o mundo nos oferece. Maravilhoso isso. A minha vontade é ficar aqui ouvindo Vou deixar como uma música de fundo aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir agora, mas enfim. O que nós estamos fazendo hoje aqui, além de ouvir o Miles Davis, é tentar elaborar um comentário sobre um dos contos mais instigantes e, por que não dizer, transgressores do Sérgio Santana. Sérgio Santana, que infelizmente faleceu este ano, vítima da Covid-19. Sérgio Santana, que foi um dos nossos grandes escritores, um dos nossos grandes contistas. Ele que nasceu em 1941 e começou a publicar em 69. Ele se firmou como este observador arguto da sensibilidade humana e do mundo como não um repositório de coisas nítidas e perfeitas, não. O Sérgio Santana, ele ia além. Tem um livro dele que eu gosto demais, que é Um Crime Delicado. Eu até já escrevi sobre este livro, mas nunca publiquei o artigo escrito. Talvez eu publique agora. Mas o Sérgio Santana, ele deixou para nós vários momentos de lucidez. Um deles se chama O Voo da Madrugada, que é um livro de contos também incrível.
incrível. Tem contos ali que vão da profundidade extremada, do toque pungente numa realidade que muitas das vezes nós tentamos dela nos afastar, até momentos de beleza extremada. A beleza que se consagra através da palavra. Mas vejam vocês, a beleza que se consagra sempre através de uma reflexão também agregada à palavra. É isso que o Sérgio Santana ele faz muito bem. E ele publicou uma série de 3 contos que ficou conhecida como O Monstro. E é justamente sobre essa série que nós gostaríamos de falar agora. O primeiro conto, ele é muito interessante porque ele traz para nós uma perspectiva do insólito, do banal, tudo isso em conjunto com o erotismo, com um sexo, vamos colocar assim, ardente, mas que não se esvazia no ato. Ele se aproxima daquela ideia de erotismo de que nos falou Bataille sobre o sexo, ou melhor, sobre o erotismo nos levar a uma continuidade. E essa continuidade aí de que estamos a falar, em relação ao conto do nosso Santana, teria uma relação muito direta com a ideia de desagregação, descontinuidade, que leva a uma continuidade. E isso é muito interessante, porque essa continuidade se estabelece através da palavra. Porque a personagem, ela escreve um relato. Ela vive um rol de experiências ali, eróticas, sexuais, ardentes, e ela não se contenta com aquilo, ela quer escrever. Então o conto ele passa por um ponto de virada, digamos assim, em que a escrita se torna legitimamente importante ali enquanto um momento de não só registro, mas de fundação de algo. É meio que a função do poeta. O poeta como um fundador de mundos, vamos colocar assim. O poeta, quando ele trabalha, quando ele desvela a verdade, ele, ele não somente cria novas possibilidades, mas ele funda novas possibilidades. Podemos pensar, por exemplo, no Rimbaud, que tem aquele poema A Alquimia do Verbo, em que um dos versos é justamente um momento que tem tudo a ver com o Bataille, que eu estou a dizer para vocês, e também com um conto do Santana. Esse conto, o primeiro do monstro, que se intitula A Carta. Então, olha só que interessante, vejam vocês que interessante essa questão que eu vou apresentar para vocês agora, que vem traduzida num pequeno verso. Aí a gente pensa logo naquela frase
fantástica do Rimbaud, em que ele diz: o eu é um outro. Então essa questão do outro é sempre muito crucial para a nossa experiência humana. Em tempos como este que estamos a viver, mergulhados nessa loucura toda aí, nessa possibilidade de quase fim das liberdades individuais, se a gente for parar para pensar, né? Na rasura do real obscurecido pelo mundo digital, essa coisa do outro meio que vai se perdendo. A sensação que temos é que o outro é sempre muito distante. A questão do eu mesmo, do eu sou, se apresenta agora, mais do que nunca, como algo visceral. Não podemos deixar de pensar no seguinte, que existe nisso tudo uma noção de desaparecimento, uma noção de invisibilidade, que tudo isso que acontece em termos de redes sociais, de fake news e experiências coletivas, porém individuais, como essa mesma que eu estou aqui elaborando para vocês, vejam só, estou pensando, estou me revestindo de todo um contexto em que falo para inúmeras pessoas, quando na verdade estou falando para mim mesmo, olhando para uma câmera, um ecrã de um celular. Isso pode parecer um contrassenso. Na verdade mas eu tento meio que camuflar tudo isso com a esperança de que estarei atingindo N pessoas aqui, divulgando uma reflexão, divulgando a literatura, enfim, divulgando o Sérgio Santana, que seja. Vamos ler um trecho aqui do conto primeiro do monstro, A Carta, em que a mulher que narra, ou melhor, a mulher que relata, que escreve, ela diz assim: ver-me-ia debruçada à janela sobre os milhões de pontos luminosos da cidade, enquanto você me enlaça pelas costas. Não penso exatamente numa perversão, embora não a descarte inteiramente, mas o que de fato importa nesse abraço é que seja sem rostos ou beijos, que seja cada um por si, que, sentindo o seu corpo no meu, eu possa absorver também aqueles pontos móveis ou fixos de luz, os seus, e os seus buracos de trevas. Possa misturar-me, como antes no meio da mata, com o que no interior da cidade se passa de ânsia e de medo, de violência e de gozo, enquanto eu, apesar de minúscula lá em cima, preencho-me de tudo isso, me torno maior, muito maior. Podemos pensar tanta coisa aqui a respeito desse trecho, quando ela diz que seja cada um por si. O momento da entrega numa relação sexual, ela é também um ato isolado, um ato individual. Haja vista que nós projetamos no outro nossos desejos, nossos anseios, fantasias, violências até, transgressões, e o momento do gozo
se apresenta como a consagração de uma entrega, como se ambos efetivamente compartilhassem de uma experiência desagregadora e agregadora ao mesmo tempo, que os leva ao encontro do ser. Que ser é esse? O Deus dos cristãos? Não, não efetivamente. O ser sendo o próprio ser. Um apaziguamento da solidão se estabelece. Quem sabe revele eu isso a você agora para impressioná-lo, atraí-lo ao modo do fascínio hipnótico de uma serpente. Mas não será só isso, porque as coisas nunca são só uma coisa. E à medida que escrevemos sobre elas, os caminhos se bifurcam. Às vezes queremos seguir todos eles e uma escrita vai se tornando interminável até que entregamos os pontos de pura exaustão. Isso é muito interessante porque nos leva a pensar no próprio Santana aqui se colocando em sua escrita. O eu autoral dele se demonstrando aqui é muito próximo do eu Santana. A gente pode pensar naquela questão que os linguistas falam do do interdiscurso que se efetiva no intradiscurso. Esse intradiscurso, o discurso do autor que resvala no texto, o discurso do eu autor, eu ser humano autor, que resvala na mescla que se estabelece, na mescla interminável de possibilidades do texto. Muito interessante, enfim, questões que a gente pode pensar depois. Escrevo aqui por um hábito tão entranhado que, acredito, as palavras não sairiam em outro lugar, pelo menos não tão ordenadamente. Ordeno as coisas e as palavras, então. Você acertou, embora com a intenção amável de brincar comigo? Porque sou louca. Se tal qualificação pode traduzir o que se passa em mim. Talvez em todos nós, só que uns se controlam e se protegem mais do que outros. E devo eu controlar-me e ordenar mais do que todos, porque me reconheço louca? O que a gente percebe aqui, muitas das vezes, é a força de uma liberdade que ela, personagem, se proporciona no ato de escrever. Ela se efetiva livre através do relato que ela concebe. E a escrita o faz caminhar nesse sentido. Ou seja, o ato da escrita associado à emancipação, insurreição, autoafirmação. E em meio a isso tudo vamos configurando uma certa concepção de linguagem, o poder que a linguagem tem, o poder que a literatura tem, um conhecer de si a partir da escrita como acerto de contas. E o que verdadeiramente importaria, então, não seria o destinatário, nem mesmo a autora, mas a construção utópica, o gozo do corpo na razão, a carta em sua autonomia. Aqui ela está associando o prazer corporal ao intelectual.
como se através da escrita ela também conseguisse atingir, de certa maneira, aquilo que a experiência erótico-sexual lhe proporciona, em termos de encontro com um ser que lhe escapa. A escrita lhe oferece essa possibilidade também.